Como ter abundância infinita. E esse vídeo não vai falar sobre fórmulas mágicas, né, ou essa lei da atração, né, ou nada parecido com isso, nada que traga uma resposta aqui, uma receita, né, para que haja essa abundância financeira, né. Tem muitos vídeos aí na internet que estão trazendo aí várias soluções, né, várias formas de conseguir recursos financeiros, mas esse vídeo não é sobre isso, né? Não é sobre como ter mais dinheiro ou como ter uma abundância financeira, mas é para olhar para a raiz disso, né? Para olhar o que está por trás dessa busca incessante em que a gente tá nessa correria aqui desde o início, né? Desde o início, desde criança, né? A gente já pergunta para a criança assim, o que tu quer ser quando tu crescer, né? O que tu vai ser? Tu vai ser veterinária? Tu vai ser médica, né? Já os pais já querem que seja alguma coisa que dê um futuro, né, que ganhe bem aí, que tenha uma profissão reconhecida, que seja algo, né, que traga recursos aqui, ó. Ninguém pensa pro seu filho assim, eu queria muito que meu filho fosse, sei lá, a minha filha fosse garçonete. Ninguém deseja isso, né? Todo mundo já inicia aqui pensando na questão financeira. Por quê? Porque é a forma como aqui se lidou com essa ideia de troca, né? Essa ideia é ótima. Essa ideia de troca, ela começa lá no início, né? Antes se trocava coisa por coisa, né? Eu tenho aqui uma plantação de batata e eu tenho uma plantação de arroz e eu te dou um pouco, tu me dá um pouco. Essa era a moeda de troca e depois de um determinado momento passou a ser o dinheiro. E então começou aqui essa ideia de uma busca incessante por ter cada vez mais dinheiro, formas de ganhar mais dinheiro. E o que vem disso, né? Inclusive, esse vídeo não é para falar que tem alguma coisa de errado, que não deveria fazer isso, né? Que a gente não deveria aqui obter formas de ganhar dinheiro, né? Não é sobre isso. Sim, isso é importante aqui, né? Aqui as coisas realmente se resolvem. Muitas coisas são mais fáceis com o dinheiro. Quando não tem dinheiro, sim, algumas coisas se tornam mais desafiadoras. Então, sim, o dinheiro é importante. Mas o que está por trás disso? O que importa aqui nesse vídeo é a gente olhar para a intenção, para a sensação, para a ideia de busca e principalmente o que está por trás de tudo isso, que é uma ideia de falta, né? Ninguém busca nada incessantemente se não houver uma falta, se não tiver alguma coisa que tá me faltando e eu preciso buscar no externo. O tempo todo, essa ideia do dinheiro, ela é associada com felicidade, né? Então, a frase, né, que a gente conhece é dinheiro traz felicidade, né? Como é que eles falam? Se você não acha que dinheiro traz felicidade, então me dá o seu e seja feliz, né? Então, obviamente aqui no mundo o dinheiro traz benefícios, traz recursos aqui, mas ela realmente não traz felicidade, que é a plenitude, né? Um estado pleno, né? Senão, essas pessoas que ficam milionárias, né? Essas pessoas que a gente vê que têm muito dinheiro, elas podem até aparentar uma felicidade, que é o que a grande maioria faz, né? Aparenta uma alegria, aparenta uma ideia de que tá tudo certo, tá tudo bem, agora eu, né, tenho, e até essas pessoas aqui que ensinam na internet a ganhar mais dinheiro, enfim, todas elas, se estiverem ainda em um senso individual de que eu sou uma pessoa, de que eu sou um indivíduo que tem coisas, que tem dinheiro e que, enfim, tem uma vida aqui no mundo, ela não está feliz. Não está, porque o que traz aqui o tempo todo essa ideia de felicidade? É o tempo todo um alívio, né? Parece muito que a consciência, né, aquela pessoa tá num lugar feliz, só que é como se ela só estivesse um buraco, né? Imagina um buraco, então tem ali um monte de coisa que, né, não presta, é ruim, tem um monte de coisa ali, e aí tem uma areia que a gente joga por cima. Então, essa
essa areia aqui representa o que é essa máscara que a gente passa pro mundo, né? Que é esse estado de que tá tudo bem. Mas por baixo lá tem um monte de coisa que, né, que a gente não quer nem olhar, não quero ver essas coisas ruins que tem aí, não quero ver. Então, o que é isso, né? O tempo todo a consciência, quando ela tá imaginando que ela tá fora de Deus, né? Tem uma única consciência pensando todas essas imagens por acreditar num pensamento de separação, né? Um pensamento que se imagina fora de Deus. Então, a esse pensamento é dado o nome através de um curso de milagres, né? Como ego. Então, o ego é esse senso de indivíduo, essa ideia de ser individual. E essa consciência, né? Surge ali uma consciência de ser individual, ela faz todas as imagens e aí continua confirmando, né? Continua perpetuando esse mesmo pensamento. E esse pensamento é baseado no quê? Né? Ele é um pensamento que está baseado na ideia de falta, né? Quando essa consciência, ela imagina que ela foi arrancada, né? Ela foi expulsa, vamos dizer assim, né? Um símbolo, né? Da totalidade, ela imagina que ela fez algo de errado, ela imagina que ela atacou isso, que é maior. Então, nessas crenças, nessa ideia de ser algo errado, nessa ideia de ter se tornado agora uma coisa faltosa, uma coisa incompleta, né? Uma coisa que não tava num lugar, tinha como se fosse tudo, né? Pensa a completeza, ser tudo, e de repente ser um limite, de repente ser uma coisa ali, que não é completa, é incompleta. Então, o que a gente fica buscando aqui no mundo como esse reflexo dessa consciência? Essa ideia de se sentir completo, essa ideia de se sentir aqui, eu tô o tempo todo num estado de falta, e aí eu preciso ficar aqui, buscando resolver isso com as coisas, com as pessoas, com o dinheiro. É uma outra forma de resolver a falta, né? Parece que a gente tá recebendo, parece que, nossa, eu venho aqui, sei lá, né? Se realmente isso resolvesse, né? Se realmente o dinheiro resolvesse alguma coisa, tu simplesmente ganharia o dinheiro ali e aquilo, tu não voltaria com nenhuma sensação de falta, né? Tudo estaria suprido, não precisaria ir em busca de mais. Só que, por que isso não acontece? Porque é como se a gente só tivesse colocando em cima do efeito, né? Que é aquela busca, e aí a ideia de que eu vou lá e consigo, e aí parece que, tipo, ufa, agora eu tô seguro, né? Tem essa ideia de segurança. Por quê? Porque a vida, ela tá sendo colocada nesse corpo aqui. Então, é esse corpo que precisa ser salvo de ameaças lá fora. Então, automaticamente, a consciência, ela coloca uma ideia de que isso tá trazendo alguma segurança para ela, mas não tá, o dinheiro não traz segurança. O dinheiro, se o dinheiro, né? Penso, se o dinheiro traz segurança, essas pessoas que tiveram aí aqui no Rio Grande do Sul, né, teve essa enchente, há pouco tempo teve, as pessoas tinham casas lá, né, casas bonitas e tal, e tinham dinheiro, coisa e tal, e aí a enchente de repente leva tudo. Então, onde tá a segurança realmente, né, das pessoas que têm muito dinheiro, que vão lá e conseguem? Será que elas estão seguras mesmo? É só uma ilusão de segurança. Então, o que é, para que serve olhar para isso, né? Serve para olhar assim, não importa o quanto a consciência busque algo externo para se sentir completa, isso vai falhar 100% das vezes, né? Isso é 100% garantido de que vai falhar. Se eu ficar buscando alguma coisa externa para me sentir em paz, para me sentir completo, isso não vai dar certo, né? Não vai funcionar. Então, não é para deixar de fazer as coisas, mas de que lugar eu quero fazer isso? Eu preciso observar as sensações aqui nessas buscas, nessa ideia de ter mais, né? Por que eu quero ter tanto mais? Por que, né? Para quê? E aí, assim, olhar exatamente o que vai ser trazido na lição de hoje, né? Que Deus é a minha vida, né? Hoje é a lição 223. E aí ele traz no título: Deus é a minha vida, não tenho outra vida senão a dele. Se isso é aceito, a minha vida não é isso aqui. Eu não dependo de coisas, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de dinheiro. A vida não depende de nada. Não é o personagem
fazer essas coisas, não é o personagem ter essas coisas, mas a vida não depende disso. É por isso que a experiência é uma experiência do que é interno, é uma sensação interna. A abundância, ela é mental, né? A abundância é um estado mental de abundância, que é o quê? O ser é completo, o ser não precisa de nada, a vida que existe está intacta em Deus. Então, esse que experimenta a falta, quem é esse que experimenta a falta? Se não uma ilusão. Que é para isso que a gente tem que olhar, né? Para as nossas sensações aqui de falta, quando a gente acredita que vai faltar. O tempo todo, essa consciência, ela só tá se vendo existir a partir de imagens aqui, através das crenças, né? A gente tá o tempo todo aqui validando essa percepção por causa das crenças. Então, enquanto a gente enfatiza a falta, e aí vai lá e resolve a falta no mundo, a consciência continua parecendo existir através de nós. Então, para que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar para cada busca, para cada sensação de falta e como que a gente está resolvendo essa falta no nosso dia a dia, não só na busca de dinheiro, né? A falta aqui, ela se manifesta de várias formas e ela retorna na percepção, porque como a consciência ela tá tentando resolver a falta no mundo, ela valida a crença de falta. Então, por mais que eu resolva momentaneamente, sei lá, né, com dinheiro, eu vou lá e resolvo, logo vem a falta de uma outra coisa, sei lá, falta de tempo, falta de dinheiro, alguém à minha volta fica doente, eu vou lá, enfim, da mesma forma tem que gastar, né? Então, a falta aqui, ela se manifesta de muitas formas. Só que a consciência tem que ver aonde que ela tá confirmando essa falta. Não para se livrar de coisas, porque sim, cenas que chegariam, né, situações que chegariam ali para a consciência ficar validando a falta, elas vão deixar de acontecer, né? Por que isso é importante? Né? Por que é importante a observação de ver aonde a consciência está validando a falta e deixar de confirmar essas crenças para que não chegue outras cenas? Por quê? Porque quando a consciência ela não está olhando para as crenças e ela vai entrar em contato com elas em algum momento na percepção, chegando mesmo cenas, o que a consciência faz, né? Quando ela entra em contato aqui, ó, é como se fosse muito mais difícil da consciência perdoar. É muito mais difícil dela ver isso como uma ilusão, porque aquilo ali é um impacto, sei lá, bate o carro, né? Tu tá indo assim, e aí ali tem crenças que foram confirmadas, ideias de falta, certezas na falta. De um belo dia, tu vai lá e tem uma colisão, bate o carro, então aquilo dá um impacto muito grande. A consciência automaticamente ela valida, assim, meu Deus, perdi alguma coisa, né? Tô em falta aqui. Então, quanto mais ela valida essas crenças, mais ela vai afirmar ali que ela existe dentro desse corpo aqui, né? Porque quando chega a situação, o que vem pro corpo? A emoção. A emoção faz com que a gente pareça ser esse corpo aqui. Então, quanto mais a consciência olhar para essas certezas que ela tem na falta, menos essas questões vão chegar, menos ela vai realmente experimentar a sensação de que tem alguma coisa faltando. Então, ao contrário disso, né, colocando a mente em Deus, colocando a certeza de existir em Deus, então, primeiro Deus, né, e depois o resto, esse lugar de... A confiança tem que estar nesse lugar, e aí o resto se ajeita, o resto eu vou lá e faço, eu vou lá e trabalho, eu vou... me empenho aí para, enfim, ganhar dinheiro, fazer o que tem que ser feito, mas de que lugar eu vou fazer isso, né? Essa ideia de falta, né? Eu já vi, assim, várias coisinhas, vou trazer um ou dois exemplos aqui, mas de ver como a consciência, ela tá ali validando a falta e parece que é uma coisa, tipo, normal, assim, né? Uma ideia que eu olhei, assim, observei, né? Quando tu vai comer... né, eu aqui, né, quando eu vou comer, eu pego e eu boto a comida no prato, assim, né, coloco ali uma coisa de cada vez e eu vou comendo. Quando tá chegando no fim, por exemplo, eu tô comendo uma comida e daí tem uma daquelas coisas ali que eu gostei mais. O que eu fazia, né? E eu vejo que ainda vem, assim, o condicionamento de fazer isso, mas eu já fico atenta ali. O que dá vontade de fazer, né? Tu escolhe um daqueles que tu gostou mais, no meu caso, né? E eu separava para sempre deixar um pouquinho daquele para eu comer no final. Então, assim, ó, eu sei que eu vou comer tudo isso aqui, que eu gostei também, mas não tá tão gostoso quanto aquela coisinha que eu deixei no prato ali. Então, eu vou comer isso por último,
para que eu sinta mais tempo aquele gosto ali. É como se fosse assim, ó, o tempo todo a consciência, ela tá num estado de insatisfação. Então, ela fica buscando formas aqui de resolver essa insatisfação, prolongando a satisfação. Então, ela tá o tempo todo ali, ó, confirmando uma falta. Olha só como vai faltar. Então, já que vai faltar, já que eu sei que eu vou ficar sem isso aqui, ó, já que eu sei que isso gostosinho vai acabar, então deixa eu pelo menos ficar com esse aqui, ó, que é um pouco mais gostosinho, deixa eu estender esse gostosinho e ficar mais tempo com ele aqui, ó, pra eu suprir essa ideia de falta. Ó, isso é uma confirmação de falta. Então, tem muitas formas, né? Essa ideia de querer ficar mais tempo no banho é uma coisa que aqui eu observo bastante, assim, ó. Né? Tu já terminou de se lavar, já tá tudo certo ali, mas a vontade é estender mais ali, ó, ficar mais tempo no banho. Então, deixa eu ficar mais tempo nesse quentinho aqui, que daí parece que tem alguma coisa sendo resolvida, né? Uma das coisas que eu percebi também, assim, há pouco tempo, é essa cobrança em relação a sol, a coisas da casa, assim, sabe? Dela ir lá e subir em cima do sofá, e subir em cima daquele negócio onde fica ali a almofada, né? Fica ali aquele negócio, e aí eu tô ali, tipo, filha, não sobe aí, porque o sofá pode estragar e não sei o quê. Ou ela sobe em cima do mármore ali da cozinha, né? Tem uma mesa, assim, de mármore, e ela quer se de pendurar em cima do mármore, e aquilo já me dá uma coisa, assim, e eu vejo, assim, ó, não é o principal que ativa aqui, né? Não é tanto por ela se machucar, não é tanto por acontecer alguma coisa com ela. É também, mas é mais essa questão assim, ó, vai quebrar, isso aqui vai quebrar, ou esse sofá vai estragar. E aí, o que vai acontecer? A falta, né? A gente, sei lá, vai ter que comprar outro mármore, vai ter que comprar outro sofá, se estragar o sofá, se estragar outra coisa. Então, eu vejo o quanto aqui essa consciência, ela fica buscando, assim, ó, formas de evitar que algo aconteça porque vai faltar. Então, essas coisinhas, né, a gente só consegue observar esses detalhes, assim, ó, de ver aonde a consciência está usando essa imagem aqui para confirmar as crenças, é só na autoobservação, né, só no momento em que a consciência se coloca aqui, ó, em algum, né, todos esses instantes do dia, para que ela descanse nessa certeza de ser como Deus, e então olha aonde a consciência fica aqui, ó, validando a ideia de ser esse corpo, de ser essas crenças. Então, essa é a resposta, né? A autoobservação vai fazer com que a consciência pare de confirmar essas crenças, e sim, a abundância, ela vai ser vista tanto, obviamente, no estado da consciência, o estado de paz, quanto coisas aqui também vão deixar de chegar e vão parecer estarem mais fáceis ou mais fluídas, né? E aí eu queria terminar aqui lendo, né, a lição de hoje, o textinho e a oração desse dia de hoje, né? Que é trazido assim: eu estava errado quando pensava viver a parte de Deus, uma entidade separada que se movia no isolamento, sem ligações, abrigada dentro de um corpo. Agora, sei que a minha vida é a de Deus, que não tenho outro lar e que não existo a parte dele. Ele não tem pensamentos que não façam parte de mim e eu só tenho aqueles que são dele. Pai nosso, deixa-nos ver a face de Cristo no lugar dos nossos erros, pois nós, que somos o teu Filho Santo, não temos pecados. Queremos contemplar a nossa impecabilidade, pois a culpa proclama que não somos o teu filho. E não queremos esquecer-te por mais tempo. Sentimos-nos sós aqui e ansiamos pelo céu, onde estamos em casa. Queremos voltar hoje. O nosso nome é o teu e reconhecemos que somos o teu filho. Então, ó, sentimos-nos sós aqui e ansiamos pelo céu onde estamos em casa. Então, isso não é um lugar de busca, né? Dá essa impressão de que a gente está ansiando o céu e voltando para casa, um lugar que eu não tô ainda, né? Só que isso é só olhando no sentido da percepção, né? Enquanto a percepção, ela tá aqui, ó, atrelada a um corpo, ela tá
entre aspas, né, solitária, sozinha, pensando que existe nisso aqui, sendo que ela existe na totalidade com Deus. Então, por isso que é um reconhecimento, né? Não é uma mudança, é simplesmente um reconhecer, é um lembrar, né? Um lembrar a consciência aqui de que ela existe em Deus e não através dessas crenças. E ela cada um só vai experienciar isso quando parar de validar as crenças, porque senão é as crenças que ficam bloqueando essa visão de Cristo, né? Enquanto tem crenças, essa visão de Cristo é cada vez mais bloqueada, e o contrário disso também. Quanto mais a gente se disponibiliza para não confirmar essas crenças, né? Para não se unir a essas crenças, mais a consciência tem a experiência de ser só como Deus. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Beijo. Tchau.